no número de intervenções ao longo do tempo, e esses custos são colocados. Isso traz uma competitividade muito grande para o pavimento de concreto, dependendo dos parâmetros iniciais que vai ser feita essa análise. Por fim, hoje, quando se analisa uma estrutura de pavimento a ser implantada, todos esses aspectos eles têm que ser considerados. Os aspectos geotécnicos, eles são válidos para qualquer tipo de estrutura de pavimento. O tráfego e o controle de carga, há uma tendência de você conseguir superar essas variáveis muito mais no dimensionamento do pavimento rígido, quanto no dimensionamento de um pavimento flexível. Não é que um não sofra essa influência, claro que sofre, mas você pode ter mais controle no processo de dimensionamento do que na questão dos pavimentos flexíveis. Os critérios iniciais, o período de projeto, como já foi citado, o Dr. Luiz mostrou hoje que a tendência do DENIT é projetos de 20, 30, 40 anos, algo que, no caso de pavimentos flexíveis, considerando todos esses aspectos de oxidação e de complexidade de um ligante betuminoso, essa tarefa se torna muito mais difícil. A suscetibilidade de parâmetros no tempo é outro processo também que deve ser considerado, tendo em vista que os ligantes betuminosos sofrem essa modificação, bastante acentuado com questões de meio ambiente e etc. E essa questão também da aquisição, transporte e implantação, que dificulta muito o controle de qualidade do ligante ou de um cimento, qualquer que seja o cimento, se asfáltico ou cimento Portland. Esse processo tem uma sensibilidade muito grande quando se lida com asfaltos. É claro que o pavimento rígido também tem uma série de exigências. As exigências de controle é algo que exige também uma série de qualidades, posição de todas as armaduras, o tempo de execução de uma junta, são processos também que exigem um investimento em controle tecnológico bastante elevado. E, por fim, todo o estudo hoje, ao longo do tempo, eu acho que deve ser integrado análise de riscos, ou seja, que toda análise que seja feita no futuro, tanto faz em pavimentos rígidos ou pavimentos flexíveis, que seja incorporada um percentual de análise de risco, considerando as principais variáveis, como, por exemplo, o excesso de carga, qual o risco, qual o impacto do excesso de carga no custo de manutenção e de implementação de uma determinada estrutura de pavimento ao longo do tempo. O impacto da variação do tráfego previsto, ou seja, o impacto de taxas de crescimento do tráfego ao longo do tempo. O impacto de alteração da lei da balança, da legislação, pode ser raro, mas ele existe, pode existir ao longo do tempo. O impacto do preço do cimento Portland e do preço do cimento asfáltico. Isso é algo também que deve ser considerado ao longo do tempo em questão de uma série de variáveis que pode acontecer. E também a questão de qualidade. A qualidade tanto do cimento Portland quanto do cimento asfáltico, como que eles devem ser considerados, essa análise de risco deve ser considerado no custo, no valor presente de um empreendimento. Isso principalmente, não só para órgãos públicos, mas principalmente para as concessionárias, eu acredito que há uma importância muito grande. Esse é o recado que eu queria dar. Obrigado. Bem, doutor Ernesto, muito obrigada por compartilhar conosco. A gente está vendo aqui que a gente está construindo aí discussões que são necessárias no dia a dia, no desenvolvimento e na tomada de decisão para a adoção de uma solução de engenharia. Então, nós estamos falando desde o estudo de projetos, análise de ciclo de vida, gestão de pavimentos e análise de risco. Então, doutor Ernesto, muito obrigada, porque o senhor realmente trouxe contribuições aqui para a nossa discussão.
E, dando continuidade, eu gostaria de convidar um outro palestrante, o Adriano, da Virtim. A Virtim, ela é uma empresa especializada em equipamentos de pavimentadoras, e o Adriano ele vai compartilhar conosco o tema Evolução das pavimentadoras Virtim para o concreto e os benefícios na execução da obra. Apresentando o Adriano, ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Gestão Estratégica de Serviços pela FGV, e há 22 anos atuando no segmento de distribuição e fabricação de equipamentos para os segmentos de construção, petróleo, marítimo e pavimentação. Desde 2010, trabalhando na estruturação e crescimento dos negócios Virtim Group, através de suas marcas Virtim, RAM, Vogeli, Clima e Ciber no mercado brasileiro, para os segmentos de pavimentação, construção e mineração. Então, com vocês, Adriano. Boa tarde a todos. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Ibracom. Deixa eu só... Acho que eu vou até tentar reduzir meu tempo aqui, que depois tem apresentações, vocês vão poder ver os equipamentos em obra. Mas é muito mais uma introdução, né? Como é que a gente pode colaborar, o Grupo Virtem, como fabricante, na evolução, na execução de pavimentos rígidos. O grupo ele trabalha em toda a cadeia de pavimentação, tanto pavimentos flexíveis como pavimento rígido, desde a produção de agregados até a execução do pavimento, tendo a parte de compactação, reabilitação, processamento, mistura. Hoje, depois de 2017, pela aquisição da John Deere, então hoje a gente trabalha tanto na parte de construção como na parte de pavimentação, então fechando praticamente todo o portfólio de produtos na cadeia produtiva. Como é que a gente trabalha a parte de pavimentação, que é uma das, digamos, tecnologias mais novas? Começamos lá em 1989, numa aquisição de um fabricante europeu, e desde ali a gente começou a desenvolver a própria pavimentadora Virtega de concreto. Aqui tem uns milestones, quando foi lançado, a 1200, e em 2016, na última Bauma, a gente lançou a nova geração, que é a que a gente chama de SP64, SP94, que vocês vão ver que é SP500 e SP850. Em 2019, aqui, a gente teve o alimentador, é um produto adicional no portfólio, que é você conseguir alimentar a pavimentadora pela lateral. A gente trabalha em dois tipos de produtos, que a gente chama, na verdade, o offset e o inset. O offset são as aplicações onde o molde ele vai na lateral do equipamento. Então, barreiras. Aqui a gente tem uma infinidade de aplicações. Aqui vai muito da... Nós fornecemos o equipamento e fornecemos a tecnologia para construir o molde. A aplicação, ela é encontrada a cada dia, está evoluindo a cada dia. Quer dizer, começou com o nosso negócio, que é de pavimentação, com barreiras, New Jersey, canaletas, todo esse tipo de aplicação. Já evoluiu agora para fazendas solares, que também é muito utilizado. Temos um cliente aqui que já evoluiu também na aplicação de confinamento de gado, extrusão. Qualquer material que é feito hoje em concreto, em grande escala, ele pode ser extrusado através de uma pavimentadora offset. Só mostrando aí algumas aplicações, né? Então, esse molde ele pode ser trabalhado. Aí você tem porte de equipamentos de acordo com a sua necessidade, podendo fazer, digamos, até 2 metros de altura, largura. Você pode utilizar tanto do lado direito como do lado esquerdo o molde. E as pavimentadoras em si, quando a gente está falando em pavimento rígido, que são as inset. Com as aplicações de rodovias, BRTs, qualquer tipo de pavimento, onde a gente tem aí até 16 metros de 1 a 16 metros de largura, para atender todos os padrões. Então, assim, é uma fabricação, é fabricada na Alemanha, para atender todo o mercado mundial, qualquer necessidade, tanto no mercado americano como no mercado europeu. A gente sabe que existe algumas tecnologias, algumas tendências que são distintas para cada mercado.
A parte de alimentação, como é que funciona a parte de alimentação?